Graça e paz, bom dia, grupo, a palavra que liberta. Bom dia, classe bíblica, ouvindo a voz de Deus. Graça e paz, príncipes e princesas do reino de Deus, filhos e filhas do Deus Altíssimo, que o Espírito Santo fale de maneira poderosa ao meu e ao seu coração, através da mensagem advinda de Deus. E hoje nós fazemos a recapitulação do livro de Gênesis, né? A origem do mal. Não a recapitulação, desculpe, do livro de Gênesis, mas a lição número 2, a origem do mal e o plano da salvação. Vamos ser rápido para que o vídeo fique pequeno, objetivo, tá certo? Eu vou ler uma passagem, as outras passagens eu vou só dar a referência e vocês examinam na sua Bíblia, tá certo? E eu quero nesse momento, gostaria de gostaria muito de colocar uma música antes de orar, mas para que o vídeo não se alongue, eu não vou colocar essa música, mas fora eu coloco o link com a música. Quem quiser assistir poderá ser contemplado com esse lindo louvor, tá certo? Então, vamos lá. Vamos orar. Bendito, soberano e eterno Deus, Pai amado, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui estamos reunidos, Senhor, nesta sala, para ouvir e examinar as Sagradas Escrituras, porque Jesus diz que nelas tem a vida eterna e são elas que testificam de nós. Se assim julgamos, assim teremos a luz do Espírito Santo para ser transformado pelo seu poder regenerador, pelo seu poder transformador. Nos ajuda, Pai, também, não só a ouvir, Pai, mas a ler, a examinar por nós mesmos. Oh, Pai, não só isso, mas acima de tudo, pelo teu poder, colocá-la em prática, para que o mundo tenha pessoas que sejam, ó Deus, seguidores, discípulos do Senhor Jesus, imitadores seus, para que muitos possam ser alcançados, não só pelo falar, mas pelo exemplo. Meu Pai, que muitos possam testemunhar de Ti, de todos aqueles, do Teu povo, do Teu remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus, que todos possam sentir a Tua paz, o Teu amor, ao nosso redor e emanando de dentro de nós, pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, a origem do mal. Vamos começar pela origem do mal. Como que surgiu o mal? Vamos ver através dessa lição. A lição que tem esse manualzinho aqui, Ouvindo a Voz de Deus. Meus amigos que quiserem, né? Podem tê-lo. Eu posso depois, podem estar em contato e posso enviar ou de alguma forma fazer com que chegue às suas mãos, tá certo? Tem um texto aqui nesse manual, nesse guia de estudo, que diz assim: Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Imagine. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doença, sofrimento e morte? O que dizer da realidade como a violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por isso? Se não, quem é? Vamos deixar que a Bíblia responda. E para iniciar, eu convido
a você que possa abrir a sua Bíblia, lá em Ezequiel, capítulo 28. Capítulo 28, verso 13 a 17, que diz assim, falando aqui de Lúcifer. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era para a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Deus preparou tudo para esse anjo Lúcifer. Deus preparou ali, pedras preciosas. Deus preparou tambores, pífaros, porque Lúcifer era o maestro do céu. Ele era o querubim da guarda. Ele foi criado para proteger. Ele foi criado para proteger, não para destruir. E aí Deus fez tudo para recebê-lo. Tu eras querubim ungido, um querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras, afogueadas andavas. Lúcifer andava no meio das pedras preciosas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer foi criado perfeito. Lúcifer significa anjo de luz, mas foi achado iniquidade nele. E na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei, profanando fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. É muito triste essa história aqui. Deus, com tanto amor, ele preparou tudo, criou o querubim da guarda, que também era maestro, né? Você viu aqui no verso falando que Deus preparou pífaro, tambores, tudo para Lúcifer. Mas Lúcifer, ele surgiu no coração dele um desejo mau. Um desejo mau. Surgiu o orgulho, como diz aqui no versículo 17 do verso 28 de Ezequiel, elevou o teu coração por causa da tua formosura. Então ele deixou com que fosse corrompido a sua sabedoria por causa do seu resplendor. O orgulho, gente, é a entrada para todos os outros pecados. Foi o orgulho que fez Caim cair. Fez o orgulho que fez muitos homens que andavam com Deus cair. E lá em Isaías 14, de 12 a 14, fala mais um pouco sobre Lúcifer, que do orgulho veio cobiça, ele cobiçou o trono de Deus, de Jesus Cristo, os ciúmes do Filho de Deus, rebelião, mentira. Olha o que Jesus disse, que Lúcifer, não Lúcifer, porque depois que ele pecou, passei a ser conhecido como diabo e Satanás. O diabo é o pai da mentira. Vós que mentis são filhos do diabo. Então, todo aquele que mentir, Jesus disse que é filho do diabo. João 8,44. Porque o diabo é o pai da mentira. Foi ele que veio mentindo desde o princípio. O primeiro mentiroso no mundo
foi o diabo. Jesus é a verdade. O diabo é a mentira. E cada mentira que eu ou você deixa fazer parte da nossa vida, conta, mesmo que seja achando que é para salvar alguém, mentira não salva ninguém. O que salva é a verdade. Entendam. Então, a mentira, ela é como se fosse um cartão de autorização para que Satanás entre na sua vida. Toda vez que contamos uma mentira, deixamos de falar a verdade. E estamos dando uma brecha para Satanás entrar na nossa vida. Porque ele é o pai da mentira. E se eu minto, eu estou declarando diante dos anjos de Deus, dos anjos maus, que Satanás é o meu pai. Misericórdia. Misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a falar a verdade, a viver a verdade, porque tu és a verdade. Então, lá em Isaías, né? De 14, de 12 a 14, vocês vão ver todos esses outros maus atributos de Satanás. E lá em Apocalipse 12, 14, diz assim, vou ler só mais esse. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, a quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Essa aqui é uma mensagem profética, porque Apocalipse é um livro profético, e quando fala a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, quer dizer que cauda, em profecia, aqui é mentira. Então, a mentira que ele disseminou no céu, ele conseguiu enganar a terça parte das estrelas. Estrelas do céu quer dizer anjos. Então, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Olha, são milhares e milhares, miríades e miríades de anjos, milhões e milhões de anjos. Imagine a terça parte dos anjos que ele conseguiu enganar e conseguiu arrastar para o lado dele. Esses anjos se transformaram em demônios. São os demônios que trabalham para Satanás, para destruir o homem, a obra-prima de Deus. Então, as quais lançou para a terra, então eles foram lançados para a terra, e o dragão, que é Satanás, se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz a um filho, e lhe devorar o filho quando nascesse. A gente lembra quando Maria estava grávida, Santa Maria estava grávida de Jesus. Eles foram para participar de um recenseamento lá na sua terra natal, lá em Belém. E chegando lá, não encontraram pousada. Primeiro, uma viagem assim absurdamente exaustiva, cansativa, porque não era um dia só, nem algumas horas só, num burro, num jumento, e aquela mulher ali com barrigão nos dias de dar à luz. Aquela mulher foi até a sua terra natal para participar desse censo. Chegando lá, não encontrou pousada, não encontrou hospedaria, não encontrou uma casa que abrigasse. Tudo isso preparado pelo inimigo, com a permissão, claro, de Deus, que o inimigo não faz nada se Deus não permitir. Então, tudo isso com a permissão de Deus. Satanás tentou destruir o filho quando nascesse. Aqui, mulher significa igreja. O filho da igreja, do povo de Deus, que era Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E Satanás tentou de toda forma destruir Jesus Cristo. Primeiro, indo se abrigar num estábulo. Imagine um parto acontecendo no estábulo, onde ali a criança poderia pegar uma grande infecção, um lugar cheio de fezes, de urina, de resíduos de comida de animais, um lugar sujo, cheio de bactérias, de infecções, né? Sendo ali exposto a pegar uma grande infecção e morrer.
Mas Deus, os anjos de Deus estavam ali ao redor o tempo todo, cuidando, guardando Maria, José e seu filho Jesus. O tempo todo. E logo depois, Herodes mandou matar todas as crianças, né? Alcançar Jesus e matar, e Deus deu o livramento ali, mandando Maria e José para um outro lugar. Passagem Apocalipse 12, 14. E Apocalipse 12, 9 diz assim: vamos ver o que aconteceu com Lúcifer. Pulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Mas eu vou ter que ler um outro texto aqui na Bíblia para poder ficar mais claro uma coisa que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, porque a verdade, quando chega no coração, nos alegra e nos faz entender outras passagens, outros textos da Bíblia. E o que a gente achava que era contradição, não é quando a gente passa a examinar as Sagradas Escrituras. Porque a contradição parte de nós, da nossa cabeça. Mas se somos guiados pelo Espírito Santo, glória a Deus, né? Deus seja louvado, porque Ele nos dá a sua luz. Esse capítulo 12 é muito bom a gente ler, né? Que fala mais um pouco, mais do que fala o verso 4 aqui que a gente leu. 12, 9. Eu quero ler do verso 7 em diante. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E está aqui o que a gente leu no verso 9. Foi precipitado, né? Foi lançado fora do céu. Quando a Bíblia diz aqui em Apocalipse, capítulo 12, verso 7, diz que houve batalha no céu e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Gente, Miguel, o arcanjo Miguel, é um título que Jesus usa. Ele se transfigura no arcanjo Miguel quando ele está em confronto direto com Satanás. Aí ele se transforma no arcanjo Miguel. Isso não é blasfêmia, porque Jesus ele veio aqui como um homem para estar entre nós, porque ninguém em pecado pode chegar diante da presença de Deus. Ninguém. Se o próprio Jesus, em toda a honra e toda a sua glória, em todo o seu poder, chegasse para lutar com o dragão, que não era mais Lúcifer, chegasse para lutar com Satanás, em poder e glória, ele seria fulminado na hora. Mas o plano de Deus é que Satanás exista até um dia. O dia dele já está contado para ele morrer. O dia de Satanás já está contado. Ele vai morrer, mas primeiro Deus está deixando que tudo aconteça para que a humanidade veja que o pecado é mau, que Satanás é mau, que o mundo é mau, que os demônios são maus, para que os anjos que ficaram no céu também contemplem essa história, que vai ter um fim de vitória, um fim de vitória para mim e para você, porque Jesus já venceu Satanás na cruz. Então, toda vez que Jesus entra em confronto direto com Satanás, lá em Judas também, no livro de Judas, depois você pode verificar, tem também um duelo ali com Jesus, que usa o nome de Miguel, arcanjo, com Satanás, que disputava o corpo de Moisés. E em várias outras passagens que você vê duelo direto entre Jesus e Satanás, Jesus não está com todo o seu poder e sua glória na frente dele. Ele vai como o arcanjo Miguel. Porque nenhum de nós, se Jesus aparecer na nossa frente com poder e glória, nós morremos fulminados por causa do pecado. Então, por isso que Jesus, quando Deus aparecia para Abraão, aparecia como um anjo do Senhor. Deus nunca apareceu para Abraão com todo o poder e glória, porque senão Abraão morreria fulminado.
Moisés viu só uma restazinha da glória de Deus e já ficou. Imagine se Deus aparecesse completamente. Então, Deus, quando apareceu para homens na Bíblia, como Jacó, quando ele lutou com o anjo do Senhor era o próprio Deus, agora personificado num anjo, porque senão Jacó seria morto só de olhar. Então, por isso, quando Deus se apresenta a alguém, ele não se apresenta em poder e grande glória. O único ser humano que pisou aqui na terra, que viu Deus em poder e grande glória, foi Jesus Cristo, que conviveu e convive com ele no céu, que não tem pecado, não teve pecado jamais. Então, isso que eu gostaria de frisar aqui com vocês. Vamos adiantar, porque já estão se passando alguns minutos. E os ataques do inimigo contra a humanidade. Lá em 2 Coríntios 11, verso 14, diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Assim como Jesus tem poder de se transfigurar num anjo para conversar com alguém, para aparecer para alguém, Deus não tirou esse poder de Satanás, não tirou sua beleza. Não pense que quando Satanás vier tentar alguém, ele vem de rabo, de chifre, feio, horroroso. Não, isso foi uma imagem que foi criada para assustar a humanidade. Satanás, quando foi tentar Jesus no deserto, ele apareceu como um anjo. E não vai ser diferente conosco, não. Ele vem disfarçado em qualquer coisa, num homem, numa mulher bonita, em qualquer coisa. Numa pessoa, num grande empresário que oferece emprego a alguém com fins para levar aquela pessoa a se perder. Então, ele vem de uma forma bonita, ele não vem porque ele não vem de uma forma feia, porque se ele vier como ele é, as pessoas não vão crer, não vão cair na tentação. Quando ele tentou Eva com o quê? Com fruto. Ele se transfigurou no corpo de uma serpente, ali no Éden. Foi a primeira sessão mediúnica que aconteceu no mundo. Satanás tomou o corpo da serpente e falou com Eva. Eva estava tão deslumbrada ali com aquilo tudo que nem percebeu que cobras não falam. E ela conversou, dialogou ali com a serpente e acabou caindo no conto de Satanás. Primeiro, Satanás disse a Eva, tentando distorcer a palavra de Deus, certamente não foi assim que Deus disse, que de todo fruto comereis, que de nenhum fruto comereis. E Eva, conhecendo a palavra de Deus, disse, não, Deus disse que podíamos comer de todo o fruto do jardim, menos dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. A árvore não tinha, o seu fruto não tinha nenhum poder mágico, que se Eva comesse, Eva iria morrer, porque Deus disse que no dia que comesse daquele fruto, morreria. Mas não que houvesse nenhum poder no fruto, mas era o poder da obediência. O poder da desobediência. A desobediência faz com que o homem morra. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E Eva, quando comeu aquele fruto e deu esse fruto para o seu esposo, ela recebeu a condenação da morte. Mas para a honra e a glória de Deus, Deus providenciou um meio para salvar o homem da morte eterna. Porque na primeira morte, muitos, todos não, mas muitos vão passar pela primeira morte. Mas a primeira morte não é a morte eterna. A primeira morte, para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, essa primeira morte é um sono, como Jesus disse, Lázaro, dorme. A Bíblia chama a primeira morte de um sono. E só Jesus pode despertar-nos desse sono. Só Jesus. Mas o perigo está na segunda morte. Daqueles que não aceitaram a salvação de Jesus, o perdão de Jesus, vão passar pela segunda morte, no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, seus anjos, a besta, o falso profeta, o dragão. E aqueles que foram enredados, enganados pelas mentiras de Satanás, vão queimar no fogo de enxofre. Essa é a segunda morte. É o fogo eterno. Não que haja um fogo queimando eternamente. Porque lá em Judas, o Senhor fala que Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra está lá ainda queimando? Existe e está queimando no fogo eterno?
Não. Eternas são as suas consequências. Porque o povo de Sodoma e Gomorra pecaram e sofreram juízo. Então, no juízo não vai haver mais oportunidade de ressurreição. As consequências serão eternas. Fogo eterno é porque as suas consequências serão eternas. E aqui em Hebreus 3:13 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, Satanás, a gente viu no primeiro verso, 2 Coríntios 11:14, que ele usa de astúcia para enganar, né? Que ele se transforma em anjo de luz e ministro da justiça. Ele se transforma em anjo de luz e ministro da justiça. Muitos aí estão pregando, estão distorcendo o evangelho, pregando que o evangelho é salvação de uma vida pobre, você passa a ser rico, você passa a ter bens materiais, pregando um evangelho que não é o evangelho eterno. Muitos estão se transformando em anjo de luz, em cara de santo, em cara de sacerdote santo de Deus, para levar mentira, sendo usado pelo inimigo. Então isso é astúcia. E ele tenta levar, Satanás tenta levar também o desânimo, que é uma das armas mais poderosas de Satanás. Se ele colocar desânimo na pessoa, ele pode colocar muitas outras coisas. Então aqui em Hebreus 3:13 diz para a gente nos exortar uns aos outros, mutuamente, para que nenhum entre em desânimo. E lá em Mateus 24:24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Em Mateus 24:24, muitos enganos. No capítulo 24 de Mateus a gente vê que Satanás está operando para enganar. Se possível fosse, não é possível enganar os próprios eleitos. Você vê que o engano é tão quase perfeito que, se possível fosse, enganaria os próprios eleitos. Ele tem enganado muita gente, falsos cristos, falsos cristãos, falsos profetas, pregando o que Jesus nunca disse, pregando o que a palavra de Deus nunca diz. Então, muitos enganos. Satanás, ele coloca um engano no coração do homem, porque o coração do homem já é enganoso, né? A gente vai ver mais para frente. E lá em Apocalipse 12:17 diz um outro ataque do inimigo, que fala assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:7. Perseguição. Satanás persegue os filhos de Deus, o remanescente. A gente sabe que na terra tem os falsos cristos, os falsos profetas, né? Os seguidores de Satanás, e tem o povo de Deus, o remanescente fiel. Aquele, em toda a história, sempre teve um remanescente. Lá, quando a gente vê lá a história lá de Elias, né, disse que estaria só, e Deus disse não, que tinha 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal, um remanescente. Noé foi um remanescente. Então, Deus hoje, aqui na terra, tem um povo remanescente, que são os que guardam. Meus amados amigos, amigas, irmãos e irmãs, que possam ler Efésios capítulo 6, que fala ali da armadura do cristão. Nós fazemos parte de um grande conflito entre Deus e o diabo, lutando pelas nossas almas. Eles estão lutando pela... Deus deu tudo, deu seu filho, deu o sangue do seu filho para que nos purifique de todo pecado. E Satanás, o que deu? Engano, mentira. Então, a armadura do cristão para estar no meio desse grande conflito, porque Satanás, quando atinge um dos filhos de Deus, qualquer um que seja, qualquer um ser humano no mundo
que seja atingido, que seja enganado por Satanás, quem sofre é Deus. Quanto Deus tem sofrido por muitos que enveredaram pelo mundo das drogas, pelo mundo do tráfico, pelo mundo do crime, assaltos, mentiras, cobiças. Quantos têm enveredado pelo caminho do pecado, pelo caminho do mal, e Deus tem chorado. Deus chora. E aqui em Efésios capítulo 6, diz assim, fala da armadura do cristão, que é o capacete da salvação. Devemos usar o capacete da salvação. O escudo da fé. A fé é nosso escudo que nos protege das armadilhas do inimigo. A fé que nos faz nos colocar diante do santo trono de Deus e pedir a sua proteção. A fé é que nos move a pedir que o sangue de Jesus purifique, porque o sangue de Jesus tem poder para lavar os nossos pecados e o pecado de todo mundo. Pregar o evangelho, não deixemos de pregar o evangelho. Temos uma mensagem para pregar, uma mensagem de salvação. Temos que pregar. Todo cristão tem que usar essa armadura, não faltar nenhuma. Pregar o evangelho, ide pregar o evangelho a toda criatura. Se você não pode ir lá para a África, prega aqui para o seu vizinho, para sua casa, para sua família. Não só com falar, mas com o seu testemunho, com o meu testemunho. A couraça da justiça, que é a justiça de Jesus Cristo, as vestes de Jesus Cristo, é a nossa couraça. A espada aqui, ó, a espada aqui, que é a palavra de Deus, que corta dos dois lados. Nós estamos protegidos para nos defender do inimigo com a espada. Só com o estudo da palavra de Deus é que nós vamos ser preparados para enfrentar Satanás. Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele tentou com a palavra, com passagem de Deuteronômio, com passagem do Salmo 91. Então, ele também tenta o homem, hoje engana o homem com a própria palavra, porque um texto fora de contexto dá lugar a um pretexto. Então, ele pega um trechozinho, né, fora do seu contexto, e aí começa a fundar doutrinas, igrejas, para que engane os homens. E o cinto da verdade, nunca falte a verdade. O cinto da verdade não pode faltar na nossa vida. Não deixe que Satanás coloque o cinto da mentira na sua vida, senão vai estar tudo perdido. Então vamos ver aqui o que é que tem mais aqui em Efésios 6. Eu vou ler só o verso 18 para a gente finalizar essa parte. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então devemos orar por todos os cristãos, todos os santos, todos os nossos irmãos espalhados aí por toda a terra, em todas as igrejas, para que não sejam enganados pelas mentiras de Satanás, para que não sejam enredados, né, pelos demônios, fazendo com que venhamos pecar e não sintamos que estamos pecando. Então, como Jesus disse, vigiai e orai, porque não sabeis, né, o dia nem a hora. E nem às vezes se a gente está despercebido, a gente é tentado e acaba caindo na tentação. Mas se a gente vigia e ora, a gente é tentado, porque tentação não é pecado. Pecado é cair na tentação. Porque todo ser humano é tentado. Satanás está aí para tentar todos nós de todo quanto é jeito. Ele conhece a minha fraqueza, a sua fraqueza. Mas Deus também nos conhece e nos fortalece. Que Deus nos abençoe. Eu vou parar aqui esse vídeo e vou fazer o outro tema para não ficar muito longo. Oremos. Pai maravilhoso, Jesus Cristo amado, Tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ti. Nós Te damos graça, Senhor, pelo Teu poder que o Senhor dispensa a cada um de nós, para podermos lutarmos no dia a dia, Senhor, contra as investiduras de Satanás. Pai, nos reveste, Senhor, do capacete da salvação, do escudo da fé, e o mover, Pai, para pregar o Teu evangelho. Ó Pai, nos reveste da couraça, Senhor, da justiça de Cristo. Ó Pai, nos ajuda a estudar a Tua santa palavra a cada dia, examinar Tuas escrituras, porque nelas tem a vida eterna e são elas que testificam de Ti. E nos coloca o cinto da salvação,
o cinto da verdade, Pai, para que tenhamos salvação em Ti. Que o Senhor lave e purifique, Senhor, a todos aqueles que chegam diante do Teu santo trono de graça, em nome de Jesus. O Senhor diz que todo aquele que vai até a Ti, de maneira nenhuma, lançará fora. Eu creio no Teu poder. Eu creio no Teu amor. Salva nossas famílias. Salva nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Salva nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.